É interessante esse texto de 1 Crônicas 13, e ele vem com mais dois paralelos. Nós temos um texto em 1 Samuel, capítulo 7, que é o início dessa história, de trazer a Arca da Aliança de volta, então, para o lugar de adoração, para Jerusalém, para estar na cidade de Davi. E nós temos outro texto também, que você pode ler com calma em casa, 2 Samuel, capítulo 6, que fala também desse momento, desse translado, desse transporte da Arca da Aliança para a cidade de Davi. Nós estamos falando sobre capacitação de Deus. Capacitação de Deus, e aí quando a gente fala de capacitação de Deus para a nossa vida, vem a pergunta: a capacitação de Deus para quê? A grande pergunta é: sou capacitado por Deus? Sim. Deus nos capacita a todos nós diariamente, mas Ele nos capacita com um objetivo, com um propósito. Para que eu sou capacitado por Deus? Nós falamos no primeiro domingo de julho sobre um livro que tem dado muita polêmica nos Estados Unidos, né, que fala do antifrágil, né? E ao contrário do que nós estamos vivenciando hoje, algumas pessoas estão vivendo aquele contexto de super-heróis ainda, né? Aquela coisa de super-herói. Então eu sou capacitado por Deus para me tornar um super-herói, um super-homem, uma super-mulher? Não. Deus não me capacita com esse objetivo. Deus me capacita para que eu possa crescer a cada dia, a cada manhã, e ter novas experiências com Deus, e isso me levar a amadurecer, a ser uma pessoa diferente a cada dia, a crescer em espiritualidade, crescer no amor ao próximo, crescer em sabedoria diante de Deus. Não para que eu ponha uma capa vermelha e saia voando para casa, né? Mas para que eu possa aprender com esse processo. E é interessante porque eu tenho lido um livro interessante essa semana, de Eckhart Tolle. Ele fala sobre o despertar de um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. E é interessante porque Eckhart Tolle, ele não é um escritor que está escrevendo para a igreja, para o público evangélico, para o povo de igreja. Ele está escrevendo para todos. E é interessante porque ele fala, há alguns anos atrás, isso era impossível, isso era impensável, alguém escrever sobre espiritualidade não estando dentro da igreja, não sendo um representante da igreja falando sobre espiritualidade. E ele fala que justamente nós estamos encontrando no contexto de hoje, no nosso dia a dia, uma nova espiritualidade. Dentro das empresas se fala sobre qualidade de vida, sobre ter uma nova espiritualidade. Então nós estamos vendo essa questão da espiritualidade saindo das quatro paredes da igreja, saindo do arraial, né, da igreja, saindo do âmbito da igreja. Houve um tempo que o Estado dominava tudo, o Estado dizia o que podia e o que não podia, né? Houve um tempo que a igreja também houve essa mão pesada, e ela dizia o que pode e o que não pode, né? E hoje nós estamos vivendo um novo contexto em que se pode falar de espiritualidade estando fora da igreja. E ele fala justamente de um contexto que nós vivemos hoje, no século XXI, nós temos duas grandes enfermidades. Falava um pouquinho sobre isso com o irmão Carlos aqui, o Branjão. Duas grandes enfermidades hoje do século XXI. A depressão, que vem trabalhar comigo e com você aquilo que nós vivemos no nosso passado. A depressão, ela nos leva a um tempo passado. E aí eu começo, quando eu tenho que falar de mim mesmo, eu falo das minhas vitórias ou dos meus fracassos, das minhas alegrias ou das minhas decepções. E muitas vezes as pessoas acabam caindo em depressão porque elas começam a julgar coisas do seu passado e o seu presente, elas dizem que então o seu passado ainda era melhor. E então é um caminho para entrar na depressão. E a segunda enfermidade que o século XXI tem gerado é a ansiedade.
A ansiedade nos leva para o tempo futuro. São angústias, são preocupações do futuro que ainda não aconteceram, mas a ansiedade me leva a julgar como se já houvesse acontecido. Ou seja, o homem do século XXI, ou ele está preso pela depressão ao seu passado, ou ele está preso ao seu futuro pela ansiedade, e ele esquece de viver o seu presente. E justamente o meu presente é o grande momento para os acertos. E por isso ele fala de um despertar de uma nova consciência, despertar de um novo mundo. Nós temos hoje, no século XXI, um momento que nunca houve na história da humanidade. É o grande momento para que eu reavalie aquilo que eu vivenciei no meu passado e precisa ser retrabalhado, reconduzido, reestruturado, para que eu não entre em angústia, em depressão, em pesos e culpas pelos erros do passado. E eu também, da mesma forma, eu use o meu presente para que o meu futuro seja diferente. Se eu tenho ansiedade, se eu tenho angústias, se eu tenho preocupações quanto ao meu futuro, é justamente o tempo presente que eu vou ter o grande momento, o campo fértil para trabalhar para que essas ansiedades, essas angústias não se tornem realidade. E é interessante porque Eckhart Tolle fala nesse livro de o despertar de um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. Ele fala que o grande problema nosso hoje, o grande crivo nosso hoje é o ego. O ego tem sido o grande juiz que tem trazido a mim e a você sentimentos que não somos eu e você realmente. O ego, ele coloca a questão de que se eu tenho alguma coisa, então eu sou alguma coisa. Se eu tenho uma empresa que é frutífera, que é rentável, então eu sou rico, eu sou um grande empresário. Se eu sou um bom funcionário, se eu tenho um grande emprego, então eu sou uma pessoa que é privilegiada e eu tenho um bom trabalho. Se eu tenho um carro bom, então eu sou rico. Se eu tenho uma casa boa, eu sou rico. Se eu não tenho um carro bom, eu não sou rico. Se eu não tenho uma casa boa, eu não sou rico. E aí eu começo a viver pelo ter. E Eckhart Tolle diz sobre muitas das coisas que eu tenho, não sou eu mesmo. Eu sou mais do que aquilo que eu tenho. E ele fala sobre um novo momento que nós vivenciamos, que hoje nós podemos ter uma série de coisas, usar uma série de coisas, sem tê-las realmente. Para nós, a cultura portuguesa, cultura latino-americana, eu preciso ter uma casa boa, eu preciso ter um carro bom. Mas pergunta isso para um suíço. O suíço não tem carro, na maioria das vezes. Ele prefere alugar um carro para fazer a sua viagem de férias, entrega o carro e ele não vai pagar, não vai ter gasto nenhum com esse carro. Ele usa o transporte público. Ele prefere alugar uma casa do que ele investir comprando uma casa, milhões, e gastando dinheiro, empatando dinheiro numa propriedade. Ele pega aquele dinheiro, aplica na bolsa, aplica em outros imóveis, aplica em outros investimentos, e isso vai trazer maior rentabilidade a ele. Ele não compra. Nós estamos vivendo um novo momento em que o aplicativo do celular é uma tecnologia que está sendo colocada à nossa disposição. Hoje em dia você pode ser sócio de um sistema de usar o carro no final de semana. Você vai lá, pega o carro, usa ele, traz de volta, deixa lá e pronto. Quando você precisa, você vai e busca o carro novamente, utiliza e deixa num cantinho, e não precisa ter a manutenção desse carro, o gasto de comprar um carro e tudo isso que nós conhecemos. Tudo isso está chegando e nós estamos começando a viver um novo momento. Uma nova história, um novo mundo.
E esse texto eu creio que vem falar comigo e com você para que nós possamos ter também uma outra dimensão da nossa espiritualidade. Entendermos que Deus quer trabalhar comigo e com você fora das quatro paredes, fora daquele mundinho que muitas vezes nós nos enclausuramos, nos fechamos e achamos que a vida é somente aquilo. Uma rotina do dia a dia maçante, pesada e difícil de entender no nosso dia a dia. O texto de 1 Samuel, capítulo 7, fala de um momento na história de Israel que Samuel ele descobre que a Arca da Aliança, essa arca que nós lemos em 1 Crônicas 13, já estava há 20 anos na casa de Abinadab. Então Samuel ele descobre que a Arca da Aliança está lá, o povo está vivendo uma pseudo-espiritualidade, está clamando a Deus, mas não está tendo resultado. Então Samuel em 1 Samuel capítulo 7, ele fala, se vocês querem que a coisa mude, usando aqui minhas palavras, não vou usando o próprio texto bíblico, né? Se querem que a coisa mude, então abandone os deuses estranhos, deixe os astarotes, deixe os baalins, deixe a espiritualidade da religiosidade e se volte para o Senhor. Então vocês verão a coisa mudar. E é interessante porque começa a haver uma efervescência de uma espiritualidade nova. As pessoas realmente queimam seus baalins, queimam seus astarotes e começam então a vivenciar um novo momento. Não aquela coisa de que eu oro e não vejo nada acontecer, mas agora então eu oro e eu começo a ver as coisas acontecerem. Porque eu abandonei a religiosidade, porque eu deixei de lado os baalins, os astarotes e toda essa religiosidade. A Arca da Aliança é o grande instrumento que representa a presença de Deus. Nós vemos, você em casa pode ler com calma para ver se o pastor não está falando nada errado, né? Me dá uma olhada depois em casa, mas nós temos grandes momentos que só da Arca da Aliança está diante do povo, adiante do exército de Deus. Quando o exército de Deus vai para a batalha, só por estar adiante disso, Deus opera e eles ganham a batalha. Só pelo fato da Arca da Aliança estar diante do exército de Deus. E é interessante porque você olha em grandes momentos a Arca da Aliança sendo usada realmente pelo exército de Deus, pelo povo de Deus, pelo povo judeu, e eles usam isso constantemente, começam a ganhar as batalhas, e chega um momento que eles começam a entrar num tipo de religiosidade, sincretismo religioso, amuleto, superstição, e só porque eu tenho a Arca da Aliança, isso significa que eu vou ganhar a batalha. E aí então eles começam a perder a batalha, lógico, porque a Arca da Aliança não é um amuleto, não é para ser usado por superstição. E aí então a Arca da Aliança fica esquecida 20 anos na casa de Abinadab. E por 20 anos, nós vimos aqui em 1 Coríntios 13, ninguém fez caso da Arca da Aliança. Houve esse momento de efervescência, as pessoas começam a buscar mais ao Senhor, mas param novamente. E é incrível porque, se você continua acompanhando, em 1 Coríntios 1 Samuel, capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 6 e agora 1 Crônicas, capítulo 13, até chegar em 1 Crônicas, capítulo 13, passaram-se mais 60 anos. Ou seja, a Arca da Aliança está fora
de Jerusalém, está fora do centro cultico de adoração a Deus por 80 anos. E Davi então resolve dizer: vamos trazer a Arca da Aliança. Porque Saul, o rei anterior, não quis trazer a Arca da Aliança para perto, mas eu quero. E aí nós lemos esse texto de 1 Crônicas 13. O texto de 1 Crônicas 13 é um texto que é indigesto, é complicado, é difícil de entender. E a princípio, quem lê se choca. Eles estão trazendo a Arca da Aliança e de repente o boi tropeça e aí Uzá resolve segurar a arca, pôr a mão na Arca da Aliança e é fulminado. Morre naquele exato momento. Uzá tinha boa intenção no coração, não deixar a arca cair ao chão. Os bois tropeçaram, estavam em cima do carro de bois, a arca ia cair no chão, ele estende a mão, talvez até um gesto mecânico, um gesto de instintivo, ele quis segurar a arca e por isso ele morre. Quem lê o texto se choca. Davi, vendo a cena, nós vimos o texto de 1 Crônicas 13, ele se choca e ele resolve deixar a arca na casa de Obed-edom. Não é o momento de trazer a arca para Jerusalém. Eu queria trabalhar com vocês essa noite 3 pontos aqui que eu vejo importantes. E nesses 3 pontos nós pudéssemos aqui fazer um processo de autorreflexão, já que nós estamos falando sobre capacitação de Deus. Deus tem capacitado a mim e a você de diversas formas. Então, ver também aqui 3 exemplos de cristianismo. 3 exemplos de ser igreja. 3 exemplos de viver uma vida cristã. O primeiro exemplo que esse texto nos chama a atenção é o exemplo de Saul. Davi fala, durante todo esse tempo, Saul não quis trazer a Arca da Aliança. Saul deixa a Arca da Aliança na casa de Abinadab e esquece essa Arca da Aliança. Saul não quer a Arca da Aliança próximo a ele, porque a Arca da Aliança significa presença de Deus. E Saul não estava fazendo coisas que Deus poderia estar presente. Não que Saul não adorasse a Deus, entendam bem aqui. Não que Saul não é crente, Saul é um homem crente. Mas ele não tem espaço na vida dele cotidiana para que Deus esteja atuando. Saul ensina aqui para mim, para você, aquele tipo de pessoa que acredita em Deus, mas ela deixa Deus à parte da sua vida, da sua caminhada. Ela deixa Deus de lado no seu caminhar. Saul é o exemplo da pessoa que acredita em Deus, mas vive segundo a carne. Vive conforme a força do seu próprio braço, vive conforme as suas próprias capacidades humanas, vive conforme a sua própria capacidade intelectual, humana, de força estratégica, e ele vive bem. Não estou dizendo que ele está vivendo mal, ele vive bem, só que Deus não tem espaço na vida de Saul para agir mais. Deus não tem espaço dado por Saul para fazer mais. E a gente vê então pela própria história de Saul que os desejos, os sonhos, a vontade de Saul levam ele a agradar as pessoas para manter-se no cargo de rei, para manter-se numa situação de status. E nesse agradar aos homens, para manter-se no status de rei, ele acaba fazendo trocas que não são do agrado de Deus, que não são da vontade de Deus. Então ele troca o presente para garantir o seu futuro.
Ele troca algumas coisas do seu dia a dia, ele está trocando 6 por meia dúzia, a gente fala em português, né? Ele está trocando coisas aqui que não estão transformando nada a sua vida e esquecendo que tem um Deus que quer abençoar a sua posteridade, abençoar a sua vida como um todo. Davi não é assim. Davi, no primeiro ato, depois que ele é empossado rei de Israel, ele manda chamar então todos os que estão distantes, diz o texto de 1 Crônicas, capítulo 13. Ele chama os sacerdotes, ele chama os generais, ele chama todos os responsáveis pelo povo. Ele diz: se for bem aos olhos de você, por que não trazemos a arca da aliança para estar no meio de nós? Davi está dizendo para essas pessoas o quê? Que mais do que eu ser rei, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Davi está dizendo o oposto do que Saul sente. Saul quer ter para ser. O que Eckhart Tolle diz, né? O mal do nosso século, as pessoas querem ter para ser. Saul é o exemplo disso. Ele quer ter para ser. Então ele tem trocas, ele tem conchavos, ele tem arranjos com os outros seres humanos, outros responsáveis de todo o povo, e ele troca isso para ser rei. Davi faz o contrário. Para mim, o mais importante é que Deus esteja presente do que eu ser rei. Para mim, o mais importante é que Deus abençoe a minha vida para que eu possa ser um bom rei. Então, Saul ensina para mim e para você um tempo de conflito, em que eu acabo deixando Deus num compartimento daquilo que me agrada, aquilo que eu percebo que Deus pode atuar, mas Deus não participa da minha intimidade, Deus não participa do meu interior, Deus não participa da minha intimidade do dia a dia, Deus não pode participar de algumas coisas que eu estou fazendo na minha casa hoje. Saul fazia coisas que não eram a vontade de Deus, que não estavam na palavra de Deus. E nesse processo, então, Saul não deixava, e é lógico, ele não queria que a arca do Senhor estivesse presente. Quanto mais longe, melhor. E nós vemos cristãos hoje, gente que está vivendo a igreja dessa forma. Ele vai no domingo à igreja, ele assiste o culto, mas na segunda ao sábado, ele faz aquilo que está no seu coração. Aí domingo ele volta para a igreja, ele tem a sua momento cultico, né? A sua missa gospel aí, né? Mas de segunda-feira até sábado, ele faz o que ele quer na vida dele. E muitas vezes nós vamos olhar para essas pessoas, quanto mais nós vamos nos afastando de Deus, menos nós vamos ver Deus na nossa vida. Quando você olhava para a vida de Saul, você via que faltava Deus na vida de Saul. Faltava a palavra de Deus. E aí nós vemos hoje pessoas que dão mau testemunho. Mas sim, são a igreja. Sim, são a igreja, estão indo na igreja, vão domingo na igreja, mas na segunda-feira ele dá mau testemunho, ele faz coisas que não estão na vontade de Deus. E é como se ele não fosse cristão de verdade. E aí eu penso aqui, 20 anos se passam. 1 Samuel capítulo 7 fala que 20 anos se passam, Samuel dá uma chamada ao povo de Deus e fala: vamos jogar fora os deuses estranhos, vamos jogar os Baalins, os Astarotes, vamos jogar essa religiosidade toda fora. E eles fazem isso. Mas a Arca da Aliança estava onde nesse momento? Na casa
de Abinadab. E aí eu uso então agora um segundo exemplo para nós. O primeiro exemplo, Saul, do crente, do cristão, que age na sua própria força. Agora, Abinadab, pode você ter a Arca da Aliança na sua casa e nada mudar durante 20 anos? Aquela mesma Arca da Aliança que só dela estar diante do exército de Deus fazia com que o exército ganhasse a batalha. A Arca da Aliança, que é um objeto, é uma caixa feita de madeira de acácia, que é uma madeira nobre, coberta com ouro, ou seja, ela é banhada em ouro, o metal mais precioso. A sua tampa, ela tinha aproximadamente 32 quilos de ouro. Ou seja, é um objeto que ostenta, é um objeto que chama a atenção, mas o mais importante não é o objeto, é o que está dentro desse objeto, dentro dessa arca. Não é o baú do tesouro, não é o baú do Silvio Santos lá, né? Baú da felicidade. É a Arca da Aliança. Lá estão as tábuas dos 10 mandamentos, lá está o maná que foi dado ao povo de Deus no deserto, e lá está a vara de Arão que floresceu. Ou seja, é poder de Deus. E aí eu volto à pergunta: podemos ter uma Arca da Aliança na sala da nossa casa por 20 anos e nada mudar? Mas o que nós vemos no texto? O texto bíblico nos fala que a Arca da Aliança esteve por 20 anos na casa de Abinadab. E isso no primeiro momento. Depois que houve esse pseudo-Pentecostes, essa pseudo-espiritualização, a arca fica mais 60 anos na casa de Abinadab. O texto diz que escolheram Eleazar, filho de Abinadab, para ser o guardião da arca. E quando nós olhamos para o texto de 1 Crônicas, que nós lemos essa noite, nós já vemos Uzá e Aiô. Uzá e Aiô são filhos de Eleazar, ou seja, é o neto que é o guardião da arca. Pode 3 gerações estarem vendo a Arca da Aliança na sala da sua casa e nada mudar? Nada acontecer? Não haver transformação? Quando a gente olha para esse texto, a gente fica, no primeiro momento, sem pensar nesses outros detalhes, que a gente está agora aprofundando o texto, né? A gente começa a olhar que, poxa, mas Uzá estendeu a mão para proteger que a arca não caísse, e foi fulminado. Números capítulo 13 fala de uma série de regras que deviam ser cumpridas para guardar a Arca da Aliança. Aqueles que guardavam a Arca da Aliança não deveriam botar a mão na Arca da Aliança. Quando nós vemos mais tarde o templo, onde é criado, né, o lugar do sacrifício, o santo, onde é o lugar da expiação, e depois o santo dos santos, que está a Arca da Aliança, e há uma cortina, que na verdade é um tapete, né, dividindo o santo dos santos. Na época do templo de Salomão, o sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano. E antes de entrar no Santo dos Santos, ele tinha que expiar o seu próprio pecado, colocar a sua vida diante do altar de Deus, porque se ele entrasse e ele não tivesse expiado o seu próprio pecado, ele morreria. Então, na estola sacerdotal havia guizos, pequenos sinetes e romãs. Então, e tinha uma corda amarrada na cintura. Então, entrava o sacerdote, amarrado com uma corda na cintura, cheio de guizos, e o pessoal ficava aqui do lado de cá, segurando a corda. Se ouviu o barulho, blum, morreu. Podia entrar para pegar o cara lá dentro? Não, se entrasse, morria também. Então, puxava o camarada pela corda, e ninguém mais entrava no Santo dos Santos.
Pode uma arca da aliança nessa magnitude estar numa casa, na sala da sua casa, e nada acontecer? É o que a gente vê na vida de Abinadab e nas 3 gerações: Abinadab, Eleazar e Uzá. Por que isso? Alguns, como Abinadab, tinham uma arca da aliança na sua casa, na sala da sua casa. Alguns põem uma Maserati na sala da sua casa. Porque a aliança, a arca da aliança, aquele instrumento, não é a minha aliança com Deus, é um objeto de ostentação. É mostrar que eu sou próspero, eu tenho a arca da aliança na sala da minha casa. É mostrar que eu sou próspero como eu tenho um carro parado na sala da minha casa. É mostrar que o meu Deus é um Deus de prosperidade, eu tenho prosperado, eu tenho 4 carros parados na garagem, então eu sou um homem próspero, sou mais abençoado do que você. Você que anda a pé, eu ando de 4 carros importados. E aí nós começamos a ver que os contextos agora começam a se somar. Nós temos um Saul, um rei que tem medo que a arca da aliança esteja na sala da sua casa, porque ele está fazendo uma série de coisas que Deus não concordaria. E nós temos um sacerdote, Abinadab, e os seus filhos, que são sacerdotes, Eleazar, Uzá, Aiô, que tem a arca da aliança na sua casa, na sala da sua casa. Mas esse objeto não tem valor na sua vida. Porque são sacerdotes da boca para fora, mas não sacerdotes de coração. Falta-lhes espiritualidade, falta-lhes comunhão com Deus, falta-lhes uma maior ação de Deus na sua vida. E é interessante porque então Davi, cheio de boas intenções, vamos trazer a arca da aliança então da casa de Abinadab para Jerusalém e vamos adorar ao Senhor. No meio do caminho, o que eles encontram? Uma pedra. O texto é realmente interessante, porque em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6, diz assim: e chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurando-a, porque os bois a deixavam pender, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá por este ato de irreverência. Nacon, no hebraico, significa o lugar onde você não deve tropeçar. É interessante esse jogo de palavras. Justamente o lugar onde você não deve tropeçar, o boi tropeçou e a arca ia caindo no chão. E Uzá, cheio de boas intenções, foi botar a mão na arca e morreu. Aí a gente começa a entender o segundo protótipo de cristão, de crente, de igreja. Gente que até conhece a palavra de Deus, que até conhece aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida, mas não tem intimidade com esse Deus. Uzá não tinha nenhuma intimidade com Deus, porque se ele soubesse que ele não podia botar a mão na arca, ele não teria colocado a mão. O texto de Números 13 diz que a arca tinha que ser levada nos ombros dos sacerdotes, não num carro de boi, mas nos ombros dos sacerdotes. A arca da aliança significa o Shekinah de Deus, a glória de Deus. A glória de Deus tem que ser carregada nos ombros para que eu e você possamos sentir o peso da mão de Deus. Entendermos que há uma responsabilidade sobre os nossos ombros em sermos cristãos. Sermos homens e mulheres de Deus.
Não deve ser levada num carro de boi. Eu vou lá olhando, o boi indo assim, vai tocando o boi, vai tocando a vida assim como dá. Abinadab, Eleazar, Uzá, Aiô, são protótipos de 3 gerações de sacerdotes que estão tocando a vida como dá. E não de viver realmente a vontade do Senhor. É interessante esse momento porque aonde eles não poderiam tropeçar, eles tropeçaram. E a gente começa a fazer um paralelo com a nossa vida. Há lugares que a gente não poderia tropeçar, é justamente nesse lugar que muitas vezes eu e você tropeçamos. E será que a pedra que não foi colocada no meio do meu caminho, naquela poema brasileiro, né? No meio do caminho tinha uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho, né? Será que Deus não coloca algumas pedras no meio do caminho para que eu e você tenhamos consciência que eu não posso viver uma espiritualidade de viver a vida como dá? Eu não posso ter uma espiritualidade de não ter compromisso com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. Eu não posso ter uma espiritualidade de que eu levo o culto de domingo. De segunda a sábado eu faço o que me dá na telha. E essa é a postura dessas 3 gerações, de Abinadab, Eleazar e Uzá. E são sacerdotes, não são pessoas incultas, não são pessoas que não conhecem a palavra, não são pessoas ignorantes, são pessoas que têm consciência da palavra de Deus, mas não usaram essa palavra na sua própria vida. Você conhece alguém que já falou para você, eu conheço a Bíblia de capa a capa, né? Já falei isso aqui uma vez, né? Mas você olha para a vida dele e você acha que você conhece só a capa, né? Você esqueceu de ler o que tem dentro. Porque não há nada de cristianismo, não há nada de vivência com Deus na vida dessa pessoa. Eles tinham a Arca da Aliança na sua sala e isso não mudou em nada a sua vida. Mais uma vez, Eckhart Tolle diz sobre o ego. O ego, ele faz isso comigo e com você, ele rotula. Então nós olhamos para certas pessoas porque ela tem, então eu rotulo ela de que ela é uma pessoa rica, poderosa, melhor, mais feliz. Já visto a gente olha no Facebook das pessoas, né? Você não vê ninguém botando no Facebook que está passando por problema. Você olha para alguns Facebooks e essa pessoa não tem problema, essa pessoa só vive viajando, passeando. Até algumas técnicas que o pessoal faz, né? Fingir que está em um lugar importante. Na verdade, ele tirou uma foto quase que no banheiro, né? Mas parece que ele está assim numa sauna, numa piscina, num lugar maravilhoso. E ele está enganando todo mundo, porque ele está no banheiro da casa dele. Só que a gente de fora olha para algumas dessas situações, algumas dessas experiências, olha para alguns Facebook e começa a se frustrar, fala assim, essa pessoa é rica, é famosa, é feliz, e eu não sou, eu sou frustrado. E o texto então nos fala de Abinadab, é a pessoa que tem a Arca da Aliança na sala da sua casa, ele ostenta que ele tem a Arca da Aliança na sala da sua casa, mas na vida dele, não há aliança com Deus, não há transformação, não há vida. E a grande pergunta é, desejamos que a glória de Deus venha para o nosso meio, para a nossa vida? Saul não queria nem de perto, deixou esquecida a Arca da Aliança na casa de Abinadab. Abinadab tem a Arca da Aliança na sala da sua casa, mas ele não tem intimidade com esse Deus. Não há aliança com esse Deus. Quando Davi olha para o fato de Uzá ser fulminado porque tocou na arca, o texto de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 12, diz: naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor?
E aqui começa a primeira pista de se eu quero ter uma vida com Deus. Porque se eu não quiser ter uma vida com Deus, eu vou viver como Uzá. Se eu quero ser sal na terra, fazer diferença, eu tenho que ter intimidade com Deus. E não posso ter um objeto religioso na minha vida, não posso ter religiosidade na minha vida e isso não significar intimidade com Deus. Se você não quiser ser sal na terra, quiser ser uma pessoa aguada, né? Sem sal, viva como Uzá. Continua indo de domingo a domingo à igreja, vai do domingo, bate palma, aleluia, glória a Deus. Segunda-feira, Deus, igreja, intimidade com Deus, palavra de Deus, oração, jejum, nem sei o que é. Nem sei o que é. Se você tem medo que Deus veja o que você está fazendo errado na sua vida, viva como Saul. Saul foi claro, olha, não, deixa a arca lá, porque se Deus vê o que eu estou fazendo aqui, a coisa vai pegar, vai ficar feio, vai sair no jornal aí, na notícia, vai ficar feio para o meu lado. Então, fingimos que, está tudo bem, está tudo bem. Abinadab é um homem de Deus, está cuidando da arca por nós. E a gente fica aqui fazendo o que a gente quer e o que dá na telha. Ou nós queremos ser sal da terra, ou nós queremos fazer diferença. Eu fiz essas perguntas todas porque, se você olha no final do capítulo 13 de 1 Crônicas, Davi escolhe deixar a arca da aliança na casa de Obed-edom. Obed-edom, para mim, é o terceiro protótipo aqui do ser igreja, do ser crente, do ser cristão. Um é o crente Saul, outro é o crente Abinadab e outro é o crente Obed-edom. Obed-edom, versículo 13, fala que a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom e depois de 3 meses, todos sabiam que Deus havia abençoado a casa de Obed-edom e as suas coisas. Ou seja, não é somente uma bênção espiritual, emocional, mas uma bênção material, inclusive. A arca da aliança fica 80 anos na casa de Abinadab. Ninguém fala nada. A arca da aliança fica 3 meses na casa de Obed-edom. E todo mundo começa a comentar que Deus tem abençoado a casa de Obed-edom. A bênção é tão grande que Davi deixa a arca na casa de Obed-edom. Nós podemos até imaginar a cena. Obed-edom está na sua casa, bate na porta. Quando ele vai abrir a porta, quem é? É o rei. É o rei Davi. Ele se joga no chão, adora, é o rei de Israel. E Davi fala assim: eu tenho uma notícia para te dar. Não vou ser eu que vou entrar na sua casa, é algo maior do que eu. É a arca da aliança. Eu vou deixar a arca da aliança na sua casa. E Obed-edom põe a arca da aliança, imagino eu, na sua sala. Como fez Eleazar, como fez Abinadab, como fez Uzá, botou na sala. E Davi o que faz? Fica na casa de Obed-edom? Não, Davi volta para o palácio, volta para Jerusalém. São quilômetros e quilômetros de distância. E depois de 3 meses, Davi está no seu palácio e começa a ouvir notícias. Olha, a gente está ouvindo que lá na casa de Obed-edom, Deus está prosperando a casa de Obed-edom.
E aí você vê Davi e fala assim, agora sim é o tempo de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A bênção foi tão grande na casa de Obed-edom que a notícia chegou lá em Jerusalém. Hoje em dia é fácil, né? Você pega o celular e fala com a pessoa por WhatsApp, né? E aí, como é que vai e tal? Você até vê a pessoa do outro lado, né? E aí, meu camarada, como é que tá? E estou bem aqui, estou na casa de Obed-edom aqui. A gente está vivendo muito bem, a bênção de Deus está aqui. Ah, é? Então mostra a arca, ó, a arca aí, ó. Né? Hoje é fácil. Mas foi um momento que já foi 4.000 anos antes de Cristo. E a notícia chegou em Jerusalém aos ouvidos do rei, que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom, depois de 20 anos, 80 anos, 3 meses. Qual é a diferença então? Obed-edom recebeu a Arca da Aliança. Obed-edom recebeu a aliança de Deus na sua casa. Obed-edom faz uma aliança com Deus, não de palavra, mas de coração. Obed-edom, Obed quer dizer servo em hebraico, ou pode significar adorador. E Edom quer dizer vermelho, então pode ser servo vermelho, se formos traduzir literalmente, ou adorador vermelho. E aí a gente começa a entender a diferença. Obed-edom é o adorador vermelho. Obed-edom é porque ele vem dos edomitas. Os edomitas são os descendentes de Esaú, que foram tidos como inimigos de Deus. Os edomitas eram tidos como inimigos de Deus. Mas a diferença de Obed-edom é que Obed-edom é adorador. Obed-edom é servo. Obed-edom quer ter aliança com Deus na sua vida, não de palavras, mas de coração. Nós podemos imaginar Obed-edom, eu tenho a Arca da Aliança na sala da minha casa. Um instrumento que usava-se para vencer batalhas. Eu imagino a Arca da Aliança na sala da minha casa. Eu já tenho dificuldade de dormir. E é tão interessante esse momento, porque se você continua lendo depois de 1 Crônicas, capítulo 13, 1 Crônicas, capítulo 14, Davi leva a Arca da Aliança para Jerusalém. Mas surpresa, quem vai junto com a Arca? Obed-edom. Obed-edom deixa a sua casa e segue junto com a arca, porque Obed-edom se apaixonou pela aliança com Deus. Obed-edom se apaixonou pela arca da aliança. E Obed-edom vai ser porteiro no templo de Deus. Só de ser porteiro da igreja, fica na porta da igreja, para Obed-edom já está bom. E a gente começa então a ver o coração de um adorador, o coração de uma pessoa que se apaixonou por Deus, o coração de uma pessoa que venceu os rótulos do ego. Ele era o edomita, mas ele é o adorador. Não interessa de onde eu vim, não interessa os pecados do meu passado, não interessa as famílias e as gerações passadas, interessa que eu decidi hoje, eu quero ser do Senhor. E isso mudou a vida de Obed-edom. Por isso eu deixo com vocês esses 3 referenciais. Saul tem medo da presença de Deus na sua casa, porque ele vai fazer uma série de coisas que não vai combinar, né?
Diremos aqui, né? Não orna, né? Não vai ornar com aquilo que ele está fazendo, né? Abinadab tem a Arca da Aliança na sua casa por 80 anos, mas é como se tivesse a Maserati, né? Na sala da sua casa. Não serve para nada, não funciona, nem liga, nem na partida, não serve para nada. É um objeto de ouro na sala da sua casa. E Obed-edom, que se apaixona por Deus. E quando a Arca da Aliança sai, ele diz: eu não posso mais ficar aqui. Eu tenho que seguir aonde está meu Deus. Eu tenho que estar com Deus. E ainda que eu seja somente um porteiro na casa de Deus, para mim já é o suficiente, porque eu adoro a esse Deus. E aqui então mostra para mim e para você aquilo que nós estamos lendo hoje fora da igreja, de uma espiritualidade religiosa, que é Hartoli acaba falando para nós de um novo mundo, uma nova consciência, e ele nos chama a atenção. Nós estamos vendo isso acontecer, estamos participando desse panorama, e qual é o nosso papel que nós estamos desempenhando nesse processo? Então eu deixo com você essa noite a pergunta: você quer ser como Saul? Você quer ser como Abinadab? Ou você quer ser como Obed-edom? E a grande pergunta que nos cabe essa noite: quero eu quebrar rótulos? Quero eu deixar para trás algumas coisas do passado? O passado, fique no passado, porque Deus tem um novo presente para mim. E a boa obra que Deus começou na minha vida hoje, Ele é fiel para completá-la até o dia final. Então o meu futuro está nas mãos do Senhor. Deus tem um projeto para a minha vida. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um projeto para cada um de nós. Queremos ser como Obed-edom? Façamos uma aliança com Deus e adoremos ao Senhor de verdade,